Bem-vindos ao canal Mistérios Criminais TV. Aqui exploramos os enigmas mais intrigantes e sombrios do mundo dos crimes reais. Prepare-se para mergulhar em casos que desafiam a compreensão e que intrigam a mente humana há décadas. Agora, sem mais delongas, vamos à história que selecionamos para hoje. Prepare-se para ser envolvido por um caso que desafia explicações simples e que deixou uma marca indelével na história do crime. Austin Arolf nasceu em 21 de dezembro de 1996, em Júpiter, na Flórida, filho de Wade Arolf, um dentista, e Mina Arolf. Desde cedo, sua vida foi marcada por uma série de eventos significativos que moldaram seu comportamento. O divórcio dos pais, ocorrido quando ele era adolescente, foi um desses momentos cruciais. Wade, o pai, era um homem rígido e disciplinador, enquanto Mina, a mãe, era mais relaxada e compreensiva. Essa diferença de estilos parentais levou Austin e sua irmã mais nova, Ailey, a optarem por morar com a mãe após a separação. Durante sua infância, Austin era considerado um garoto tranquilo e dedicado aos estudos, sempre obtendo boas notas. No entanto, ele enfrentava constantes episódios de bullying devido ao seu peso, o que afetou profundamente sua autoestima. Determinado a mudar essa situação, Austin decidiu focar em sua saúde e aparência física. Durante a adolescência, ele começou a se exercitar intensamente, emagreceu significativamente e se transformou em um jovem forte e musculoso. No ensino médio, frequentando a Suncoast Community High School em Riviera Beach, ele se destacou em atividades esportivas, como futebol e luta. Essas conquistas trouxeram um novo senso de confiança e propósito para Austin, que agora se via como um vencedor. No entanto, a pressão para manter essa nova imagem e a necessidade de aceitação continuaram a ser desafios presentes em sua vida. Essa fase de transformação física e emocional foi um ponto crucial na vida de Austin, moldando sua identidade e influenciando suas futuras escolhas e comportamentos. A busca pela aceitação e a luta contra os demônios internos seriam temas recorrentes em sua trajetória, culminando nos eventos trágicos que marcariam sua história de forma indelével. Após concluir o ensino médio, Austin Arolf ingressou na Universidade Estadual da Flórida, onde começou a cursar ciências do exercício. Essa fase universitária trouxe uma série de novas experiências e desafios para Austin, que ainda lutava para manter o equilíbrio entre sua identidade e as expectativas sociais. No início, ele mergulhou na vida universitária com entusiasmo, participando de festas e eventos sociais, e rapidamente fez muitos amigos. Sua transformação física e o novo estilo de vida mais saudável continuavam a ser parte fundamental de sua rotina. No entanto, o ambiente universitário também trouxe novas pressões, como a exigência acadêmica e a tentação de excessos, especialmente com o consumo de álcool. No segundo ano de faculdade, Austin decidiu mudar seu comportamento, optando por reduzir as festas e focar mais na sua saúde e nos estudos. Durante esse período, ele também desenvolveu um interesse profundo pela música, sonhando em se tornar um rapper famoso. Adotou o nome artístico Austin Frost e começou a compor suas próprias músicas, acreditando que a carreira musical poderia ser uma forma de expressar suas emoções e ganhar reconhecimento. Além disso, Austin começou a trabalhar com seu pai, Wade, durante os verões, ajudando na clínica odontológica. Essa experiência não apenas reforçou o vínculo entre pai e filho, mas também proporcionou a Austin uma visão mais prática e responsável da vida adulta. No entanto, apesar dessas mudanças positivas, a vida de Austin começou a mostrar sinais de instabilidade. Após uma viagem para visitar sua namorada em Tampa, seu comportamento se tornou errático e preocupante para sua família. Ele passou a exibir atitudes estranhas, como fazer misturas bizarras de comida e demonstrar uma obsessão crescente em ajudar os outros, algo que repetia constantemente. Esse comportamento culminou em um incidente bizarro em que, após uma discussão com o pai sobre a chave do carro, Austin começou a agir de forma descontrolada, pulando e gritando. Esses sinais de instabilidade foram ignorados ou minimizados por aqueles ao seu redor, mas eram indicativos de uma crise mais profunda que estava por vir. A vida universitária, que deveria ser um período de crescimento e autodescoberta, se tornou um campo minado de pressões e expectativas, amplificando as fragilidades emocionais de Austin e contribuindo para a tragédia que se desenrolaria mais tarde.
Com o avanço do tempo, a mudança no comportamento de Austin Arrolf tornou-se cada vez mais evidente e perturbadora. Após retornar da viagem para visitar sua namorada em Tampa, sua família notou uma transformação drástica em sua personalidade. Ele, que antes era um jovem focado na saúde e em suas ambições musicais, começou a agir de forma errática e incomum. Austin passou a fazer comentários estranhos sobre sua missão de vida ser ajudar as pessoas, um discurso repetido para amigos e familiares com crescente frequência. Ele também começou a fazer misturas bizarras de alimentos, como óleo de cozinha com queijo parmesão, e a ingeri-las, algo que preocupou profundamente sua mãe. Esses comportamentos incomuns culminaram em um episódio em que Austin, após uma refeição em um restaurante, saiu correndo sem explicação, alegando sentir-se preso. Ele correu cerca de 3 quilômetros até a casa de sua mãe, onde continuou a agir de forma descontrolada. A família, alarmada, chegou a chamar a polícia devido ao seu comportamento cada vez mais errático. No entanto, os eventos não pararam por aí. Austin visitou seu pai para buscar o carro, mas Wade percebeu imediatamente que algo estava muito errado. Austin começou a gritar e pular de maneira descontrolada, forçando seu pai a entregar as chaves do carro apenas para evitar uma cena ainda mais caótica. Depois, ele foi a uma festa universitária onde sua agitação continuou, levando-o a sair correndo novamente, desta vez do restaurante onde estava com amigos, e vagar sem rumo pelas ruas. Foi durante essas caminhadas noturnas que a situação atingiu um ponto de ruptura. Ele passou por comportamentos cada vez mais estranhos, como ingerir produtos químicos na garagem de casa, algo que só aumentou a preocupação de seus familiares. A polícia, ao ser chamada, encontrou Austin em um estado profundamente perturbador, caminhando sem destino pelo bairro de seu pai. A escalada de comportamentos irracionais e autodestrutivos deixou todos ao seu redor perplexos e desesperados, incapazes de entender o que estava acontecendo com Austin. A mudança de comportamento, inicialmente vista como uma fase de estresse ou excentricidade juvenil, rapidamente se revelou como algo muito mais sério, indicando um colapso mental iminente. Esse período de intensa confusão e desorientação foi um prelúdio trágico para os eventos horríveis que se desenrolariam em breve, chocando toda a comunidade e deixando uma marca indelével na vida de todos os envolvidos. Na noite fatídica de 15 de agosto de 2016, a mudança de comportamento de Austin Arrolf culminou em um evento terrível que chocou a comunidade de Júpiter, na Flórida. Após um jantar conturbado em um restaurante com seus pais, durante o qual Austin demonstrou um comportamento extremamente agitado, ele saiu correndo, deixando todos perplexos. Caminhou sem rumo por cerca de 6 quilômetros até a casa do seu pai, embora não esteja claro se ele realmente tinha intenção de ir para lá ou apenas vagava perdido em seus próprios pensamentos confusos. O destino, no entanto, levou Austin a virar em uma rua antes da casa de seu pai, onde encontrou John Stevens e Michelle Mission Stevens, um casal de idosos que estava tranquilamente em sua garagem. O que aconteceu a seguir foi um ato de violência brutal e inexplicável. Austin, em um estado de fúria irracional, atacou Michelle primeiro com uma faca que havia comprado no dia anterior. Seus gritos de horror atraíram a atenção de John, que correu para ajudá-la, mas também foi atacado brutalmente. A ferocidade do ataque foi tal que Austin utilizou ferramentas encontradas na garagem para ferir ainda mais suas vítimas. Ele chegou a ingerir alvejante durante o ataque, um ato que só pode ser descrito como insano. Quando a polícia chegou ao local, alertada pelos gritos e pela ligação de um vizinho que tentou intervir, eles encontraram uma cena de horror indescritível. Austin estava em cima de John, mordendo e arrancando a carne de seu rosto com os dentes, enquanto emitia sons animalescos, descritos pelos policiais como grunhidos de animal. A força que Austin demonstrou ao resistir aos policiais foi tão grande que foram necessários 4 oficiais e um cão policial para finalmente contê-lo. Os policiais decidiram não atirar, temendo acertar as vítimas ainda vivas, mas gravemente feridas. A brutalidade do ataque e a força desumana de Austin levaram as autoridades a suspeitar que ele estivesse sob o efeito de drogas alucinógenas, como a flakka, embora exames toxicológicos posteriores não encontrassem tais substâncias em seu organismo.
As vítimas, John e Michelle, sofreram traumas severos, incluindo múltiplas facadas e cortes profundos, além das horríveis lesões faciais causadas pelas mordidas de Austin. A extensão dos ferimentos foi tão grave que o legista não conseguiu determinar com precisão qual golpe foi fatal. O ataque, além de sua brutalidade, deixou a comunidade atônita e marcou o ponto de não retorno na vida de Austin Arrouf, cujo colapso mental resultou em um dos crimes mais perturbadores da história recente da Flórida. A investigação que se seguiu ao ataque brutal de Austin Arrouf revelou detalhes perturbadores e complexos sobre sua condição mental e os eventos que levaram à tragédia. A polícia iniciou uma análise minuciosa do histórico de Austin, buscando entender o que poderia ter desencadeado um comportamento tão violento e irracional. No decorrer da investigação, foram realizadas várias análises toxicológicas para determinar se ele estava sob o efeito de drogas no momento do ataque. Inicialmente, suspeitava-se do uso de flakka, uma droga sintética conhecida por provocar comportamentos extremos e violentos. No entanto, os resultados dos testes toxicológicos do FBI não encontraram vestígios de flakka ou outras drogas sintéticas no organismo de Austin, apenas pequenas quantidades de maconha, descartando a hipótese de um surto induzido por substâncias alucinógenas. Paralelamente, uma investigação detalhada de seus dispositivos eletrônicos revelou um padrão preocupante de comportamento nos dias que antecederam o ataque. As buscas online de Austin incluíam questões sobre privação de sono, magia branca e até mesmo, como saber se você está ficando louco. Essas pesquisas indicavam um estado de confusão mental e insônia severa, com relatos de que ele estava dormindo apenas 2 horas por noite. A análise de seu histórico digital mostrou uma mente obcecada por questões de saúde mental e espiritualidade, tentando desesperadamente encontrar respostas para sua crescente instabilidade. Além disso, os investigadores entrevistaram amigos e familiares, que relataram um comportamento cada vez mais errático e assustador. Austin havia mencionado a crença de que era meio cachorro, meio homem, e que sua missão era salvar as pessoas. Essa declaração bizarra foi corroborada pelo Dr. Philip Resnick, um psicólogo forense que avaliou Austin e diagnosticou um transtorno bipolar severo com episódios maníacos agudos e características psicóticas. Ele acreditava que Austin estava em meio a um episódio psicótico no momento do ataque, convencido de que suas vítimas eram demônios. Documentos judiciais também revelaram que Austin havia tido uma série de conversas preocupantes com seu pai, Wade Arrouf, que expressava preocupações sobre o uso de drogas e o estado mental de seu filho. Essas conversas, junto com as ações bizarras de Austin nos dias anteriores ao crime, pintaram um quadro de uma mente em desintegração, lutando contra uma realidade distorcida e caótica. A defesa, ciente dessas descobertas, decidiu alegar insanidade mental, argumentando que Austin não tinha controle sobre suas ações devido à sua condição psicótica. A combinação de evidências de seu comportamento antes do ataque, os relatos de familiares e amigos, e a avaliação profissional dos especialistas em saúde mental levou a um acordo judicial que evitou um julgamento completo. Austin foi considerado inocente por razões de insanidade e foi enviado a uma instituição de saúde mental, onde permaneceria sob constante vigilância, destacando a complexidade e a tragédia de um caso que continua a assombrar todos os envolvidos. O julgamento de Austin Arrouf foi um processo intensamente observado e amplamente discutido, marcado por debates acalorados e emoções à flor da pele. À medida que a data do julgamento se aproximava, as famílias das vítimas, John e Michelle, aguardavam ansiosamente por justiça, enquanto a defesa de Austin se preparava para apresentar sua alegação de insanidade. A sala do tribunal estava cheia de jornalistas, familiares e membros da comunidade, todos atentos ao desenrolar do caso. A defesa argumentou que Austin estava em um estado de psicose severa no momento do ataque, uma condição corroborada por especialistas em saúde mental, incluindo o Dr. Philip Resnick, que havia diagnosticado Austin com transtorno bipolar com episódios maníacos agudos. A defesa apresentou evidências detalhadas das buscas na internet de Austin e depoimentos de amigos e familiares que relataram seu comportamento bizarro e perturbador nos dias anteriores ao crime. A promotoria, por outro lado,
tentou provar que Austin estava consciente de suas ações e que o ataque foi deliberado. Eles apresentaram mensagens de texto entre Austin e seu pai, que discutiam o uso de drogas e o estado mental de Austin, argumentando que ele sabia dos riscos de seu comportamento. No entanto, a promotoria enfrentou um desafio significativo ao tentar desmentir os diagnósticos psiquiátricos e os relatos consistentes de que Austin estava em um estado de confusão mental extrema. O ponto crucial do julgamento foi o depoimento de 2 especialistas em saúde mental, um contratado pela defesa e outro pelo Estado. Ambos chegaram à mesma conclusão: Austin estava em um estado psicótico no momento do ataque e não tinha controle sobre suas ações. Esta avaliação conjunta foi um golpe devastador para a acusação, que esperava contestar a alegação de insanidade. Diante dessas evidências, a decisão final do tribunal foi influenciada pelo reconhecimento da condição mental debilitada de Austin. O juiz aceitou a alegação de insanidade e, em vez de uma condenação tradicional, Austin foi enviado a uma instituição de saúde mental para tratamento contínuo. Esta decisão causou uma divisão entre os presentes no tribunal. As famílias das vítimas expressaram profunda insatisfação, sentindo que a justiça não havia sido plenamente alcançada. Uma das irmãs de Michelle Michon declarou publicamente que a decisão era uma injustiça para um assassino privilegiado, refletindo o sentimento de muitos que acreditavam que Austin deveria ser punido de maneira mais severa. Por outro lado, especialistas em saúde mental e defensores de direitos argumentaram que a decisão foi correta, destacando a necessidade de tratamento para indivíduos com doenças mentais graves em vez de punição carcerária. Austin Arouf permanece sob custódia em uma instituição de saúde mental, onde é monitorado de perto e recebe tratamento para sua condição. Seu caso continua a ser um ponto de discussão sobre a interseção entre saúde mental e justiça criminal, levantando questões sobre como a sociedade deve tratar crimes cometidos por indivíduos em estados psicóticos. A decisão do tribunal, embora controversa, enfatizou a importância de considerar a saúde mental em julgamentos criminais e abriu precedentes para futuros casos semelhantes. O caso de Austin Arouf é um exemplo dramático da complexa interseção entre saúde mental e sistema de justiça. Após um ataque brutal e inexplicável, a decisão de declarar Austin inocente por insanidade levantou intensos debates sobre a adequação da justiça em casos envolvendo transtornos mentais graves. A sociedade continua a refletir sobre como lidar com indivíduos em estados psicóticos, equilibrando tratamento e segurança pública. Enquanto Austin permanece sob custódia em uma instituição de saúde mental, a busca por respostas e justiça continua a impactar profundamente as famílias das vítimas e a comunidade. Quero muito saber a opinião de vocês sobre essa decisão. Contem nos comentários o que vocês acharam. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!